Sejam todos muito bem-vindos ao JuriCast, o podcast jurídico de Ponte Nova e região. E hoje contamos com a participação muito especial no nosso segundo episódio. É com ele, o Dr. Luiz Gustavo Abrantes Carvas, ele que é advogado e presidente da OAB de Ponte Nova do biênio 2025 a 2027. Seja muito bem-vindo, doutor. Como vai? Obrigado, Ana Luísa. É um prazer muito grande ser recebido aqui. Primeira vez que eu venho em podcast e já com esse podcast que já está tomando proporção aí tão grande na região, né? O podcast jurídico. É um prazer muito grande. Estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui com você. Ai, que ótimo. Eu mais ainda. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de saber, quem é o Luiz Gustavo Carvas, né? Porque todo mundo conhece como Carvas Advogado. Pois é. Pai de família, um advogado, pai de família, pai de 2 filhos, um casal, esposo da Renata. Então, assim, eu sou um cara comum, eu me vejo uma pessoa comum. Muita gente fala que, faz muita coisa, não sei como que cabe no dia, você tem mais de 24 horas do seu dia, porque eu participo realmente de várias coisas, mas eu procuro ser o mais simples possível, gosto de ficar com minha família, final de semana eu evito mexer no celular para poder curtir um pouquinho os meus filhos. Eu me vejo como um cara bem simples, tranquilo, e que quer fazer a OAB, quer ajudar o coletivo. Ai, que bom. Como que você surgiu aí na advocacia? Me conte um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Eu me formei em Ouro Preto, na UFOP. E lá eu fazia estágio com meu professor, Fabiano Guzzi, e tinha a intenção de continuar lá e tinha até algumas propostas nesse sentido, mas aí eu resolvi vir para cá. Eu vim aqui trazer o meu convite de formatura, que era para o meu antigo professor de Taekwondo, Dr. Fernandes. E aí ele também estava formando nessa época, por coincidência. Ele estava formando em Viçosa, eu na UFOP. E aí ele fez a proposta de vir para cá e montar o escritório próprio. Aí minha mãe falou assim, não, filho, não vem não, você vai ter certeza, voltar para Ponte Nova, vai... Porque a ideia é ir para Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, São Paulo, grandes escritórios, Brasília. Mas aí eu falei, não, eu vou voltar para Ponte Nova. E aí voltei para Ponte Nova e montei o escritório com o Fernandes. E aí tivemos uma parceria de 7 anos juntos, fizemos júri junto, tivemos uma atuação grande. E depois, quando o meu filho nasceu, eu resolvi montar o meu escritório próprio. Eu e minha esposa, né, Renata, também é advogada. Ai, que bacana. Aí resolvemos montar o escritório. Falei assim, olha, já que meu filho vai nascer e minha vida vai mudar, então vai mudar 180, vai mudar de uma vez. E aí eu montei o escritório na cara e a coragem e estou até hoje muito feliz. Aí agora, presidente da OAB, né, os advogados estão me dando essa confiança, então tô encarando aí. Que bacana a gente perceber, né, que faz total diferença, né? Eu brinco sempre com as pessoas do meu convívio que a advocacia tá aí para todos, mas nem todos têm a sabedoria da advocacia, né? E entrando nisso da questão da sabedoria dentro da advocacia, qual período foi mais desafiador dentro da sua profissão? O que isso mudou em você? Na profissão, né? Na profissão. Montar um escritório, o começo é muito difícil, né? Até eu falo para os jovens advogados quando vão receber uma carteirinha da OAB. O principal que ajuda é a família. Te indica, o seu pai, sua mãe, ele que vai te indicar, que vai te mandar os clientes para você começar a trabalhar. Mas no começo, eu chegava a cochilar na mesa, porque não tinha cliente. Tava calor, a gente não tinha nem ar-condicionado no escritório, era calor e aí de tarde eu chegava a cochilar, porque não tinha, então teve muitos. A advocacia tem muitos altos e baixos, né? Às vezes você ganha muito, um honorário muito bom, às vezes não ganha nada.
Então o advogado ele tem essa dificuldade de poder se estabilizar. E muitos não tem, igual você está falando, não tem aquela perseverança. Passa um ano, não está indo como ele desejava, obviamente, acaba desistindo, né? Então, a advocacia você tem que perseverar. 2 anos, 3 anos, 5 anos, e aí o resultado começa a vir. Teve momentos difíceis, obviamente. Eu lembro de algumas noites eu voltando para casa, já com meu escritório próprio e meu filho já tinha nascido, eu voltava, às vezes eu tinha recebido R$100, R$50 de um cliente. E aí eu agradeci, estava fechando o escritório e rezando. Graças a Deus, estou voltando aqui com um dinheirinho e tal, e agradecia muito. E aí falava assim, nossa, tomara, pedir a Deus, né, para retribuir um pouco a graça que ele estava me dando. Sim. E eu rezava para isso. E aí, logo em seguida, eu encontrei o Rotary. E vi no Rotary ali uma possibilidade de retornar um pouquinho para a sociedade o que eu fazia, o que eu recebia. Então, teve momentos muito difíceis, sim. E graças a Deus passaram. O bom que tudo passa, né? Como Chico Xavier mesmo dizia, tudo passa. Ainda bem que tudo passa. Tudo passa. E em relação à questão da presidência da OAB, o que te motivou, o que te fez estar como presidente da subseção de Ponte Nova? Olha, a OAB, durante muitos anos, era a doutora Glorinha. A doutora Glorinha ela foi presidente 3 mandatos seguidos, 9 anos. E vinha também o doutor Chiquinho Cunha, também já tinha sido presidente várias vezes. Então, tinha uma crítica muito grande de que a OAB estava sempre ali por essas mesmas figuras, dominadas por essas mesmas figuras, de certa forma, às vezes um pouco ultrapassados. Então, e a gente estava vivendo a época tinha o PJE, a gente estava querendo mudar para o EPROC, e não estava tendo acompanhamento da subseção. A nossa subseção estava um pouco parada no tempo, vamos dizer assim. E aí o Chiquinho Cunha me chamou, me convidou. E aí eu vi uma possibilidade de fazer um pouquinho diferente. E, de certa forma, ajudar ele, porque, né, para dar uma cara nova para a OAB, trazer essa tecnologia para a OAB. E aí foi mais ou menos nesse sentido aí, de apoiar o grupo, né, porque o grupo estava um pouquinho já defasado, vamos dizer assim, não estava acompanhando o desenvolvimento da OAB, o desenvolvimento do Poder Judiciário, e aí trazer uma cara nova. Né? Trazer uma cara nova. Por isso muita gente criticava. Mas é continuidade do Chiquinho Cunha, é continuidade da doutora Glorinha, vai ser a mesma coisa. E eu tinha esse, né, um slogan, um mote de falar assim, olha, eu continuo sim, não vou abandonar, mas eu vou dar uma roupagem nova. Então a ideia foi essa, assim, o que me motivou era tentar fazer alguma coisa diferente. E eu acho que nós estamos conseguindo. Acho que hoje em dia nós estamos movimentando bastante as redes sociais. Não tinha, era zero. A OAB não tinha nada. Para você saber que ia ter um evento na OAB, ou você recebia um e-mail, ou você ia lá na sede, porque tinha um cartaz pregado. Informativo da OAB era jornal. Não tinha PDF, não mandava nada. Era bem arcaico. Muito, muito. O Chiquinho Cunha estava nessa vibe aí até hoje. Então, eu precisava, aí eu vim e nós estamos mudando. Nós temos uma diretoria bem jovem. Isso é inovador, né? Você levou algum susto quando você chegou quando você iniciou a presidência da OAB? O que mais te assustou? Assusta o seguinte, a gente não tem dinheiro. Porque eu imaginava, na minha inocência, eu sempre participava antes da OAB, na medida do possível, eu sempre ajudava o Chiquinho e a Glorinha, mas eu não sabia que não tinha dinheiro para nada. Tudo que a subseção vai fazer, tem que pedir para a seccional em Belo Horizonte, tem que pedir uma ajuda, tem que pedir para eles mandarem dinheiro, então tem essa dificuldade. Aí eu tomei um susto, eu achava que passava um dinheiro para cá, pelo menos todo mês, onde assim, caixa ali. Um repasse, vocês vão ter aqui 20 mil aí para vocês fazerem suas atividades todo mês. E não é assim. Não tem o dinheiro, você tem que ficar controlando. Às vezes vem o dinheiro, você tem que dar uma segurada, gasta tudo, e aí você tem que ir lá de novo para pedir. Mas aí eu cheguei lá, eu cheguei na OAB e encontrei o Fabrício Almeida. O Fabrício Almeida é o tesoureiro.
E ele recebeu absurdamente bem. Tudo que eu tenho pedido, ele tem ajudado. Tem olhado bastante aqui para a nossa subseção. E isso tem me ajudado muito. Aí nós estamos conseguindo desenvolver alguns projetos. Ai, isso é maravilhoso. Eu falo que é música para os meus ouvidos enquanto advogada. Porque, querendo ou não, a gente acompanha, né, pelo menos eu, dentro da minha realidade, o quão desafiador é. Né, principalmente a presidência, querendo ou não, gera um status para aquela pessoa, mas não necessariamente aquele status significa que vai vir dinheiro. Tá tendo um retorno. Tá tendo um retorno financeiro, né? Porque eu já ouvi de vários advogados, pelo menos na subseção onde que eu estou inscrita, que a presidência enchia o bolso de dinheiro. Mas enche mesmo? Então, eles acham isso, né? Fala assim, nossa, o presidente deve tá com dinheiro, tal, tá recebendo. Isso aí também é um baque, com certeza. Porque o presidente, muita gente não sabe, o presidente não recebe nada. É voluntário. Voluntário, 100% voluntário. Quando você vai fazer uma reunião em Belo Horizonte, eles te reembolsam a gasolina, ou eles reservam um hotel para você lá, mas não recebe nada, zero. O que ganha, assim, para não dizer que você não tem nenhum benefício, você tem bons relacionamentos. Você conhece juiz, você conhece, né? Você começa a ter um relacionamento, começa a ter uma visibilidade. Isso é muito importante. Mas agora, financeiramente, nós tivemos um presidente da seccional em Belo Horizonte que ele praticamente fechou o escritório. Ele fechou o escritório porque ele ficou tão ali envolvido com a presidência na OAB e aí quase que ele quebra. Só que hoje ele chegou a ministro do TST. Doutor Fabrício, ele chegou a ministro do TST, porque aquilo ali foi gerando uma carga, né? Ele tem hoje uma bagagem muito grande e aí foi indicado a ministro e hoje é ministro do TST. Tá tranquilo. Mas financeiramente não dá retorno. Pelo contrário, a gente acaba deixando nossos clientes de lado. Isso é muito ruim. Tem alguns gurus de internet, né, esses, que dão curso na internet, o Marcelo Safo, por exemplo, ele fala para não participar da OAB. Eu já participei de alguns cursos dele e ele fala abertamente, olha, se você quer prosperar no seu escritório, você não deve participar desses movimentos de OAB. Ele até apoia o Gustavo Chalfun, que é o presidente, mas ele fala isso para os alunos dele. E não está tão errado, porque se o advogado quiser colocar o escritório dele como uma empresa, uma gestão melhor, ele tem que estar ali, né? Ele tem que fazer as métricas toda semana, todo mês, e a OAB não permite isso. Exatamente. Agora eu quero saber de você uma coisa que é muito polêmico. Que lá vem. Prefeitos, juízes, Ministério Público, a OAB local, Ponte Nova, consegue ser independente desses órgãos ou é pau mandado? Quero saber de você, doutor, como que funciona. Não é pau mandado, não, é independente, eu acho bastante independente, tem uma relação boa, sabe, igual a gente tem uma relação boa com o prefeito, juízes, doutora Deise, né, que é uma excelente magistrada aqui, mas não é pau mandado não, a gente tem uma independência, muitas vezes chega ofício de juiz determinando que se abra um processo disciplinar contra um advogado, que aplica uma multa, mas aí a gente aciona as prerrogativas e as prerrogativas entram com um processo, né? A gente se nega, realmente, fala assim, olha, quem pode punir o advogado é a OAB, não é o juiz. Recentemente a OAB conseguiu reverter uma multa que tinha por abandono de processo. Acontece muito. O juiz, ele nomeia o advogado como dativo. E aí o advogado faz a audiência, acha que é aquilo ali e tem que fazer as alegações finais. Aí não sei se por não ter tempo ou por inexperiência, não apresenta as alegações finais. Aí o juiz vai e oficia a OAB, multa o advogado e tal. Então, assim, a OAB ela é independente, ela é que tem que disciplinar os advogados e não o magistrado. E já conseguiram reverter.
Mas a gente tem uma independência, com certeza. Tem um relacionamento harmônico, né? É claro, ajuda. Às vezes eles usam ali a nossa sala, o nosso auditório, né? Nós temos um fácil acesso, mas temos uma independência. Recentemente, eu fui lá no Colégio de Presidentes, em Belo Horizonte, e aí foram as 30 maiores subseções de Minas Gerais. E Ponte Nova está no meio. Aí fomos lá, tá fazendo a reunião, foram falando todos os presidentes de todas as subseções. E aí chegou e todo mundo reclamando. Porque juiz, isso, promotor não sei o quê, servidor não sei o quê. E aí chegou na minha vez, eu falei assim, e agora? Aí eu falei, gente, eu fico até com um pouco de vergonha, porque a nossa subseção é muito boa. Assim, a gente tem uns problemas, mas são pouquíssimos. Não tem juiz batendo boca com um advogado. Nossos problemas são mínimos, sabe? E quando tem, recentemente tivemos uma questão com uma juíza, fui lá, ela me recebeu e conseguimos resolver rapidamente, tranquilamente. Então, às vezes eu fico até com um pouquinho de vergonha diante de outras subseções. Você vê Belo Horizonte, você vê Uberlândia, você vê Patos de Minas, você vê outras subseções reclamando, Manhuaçu, Juiz de Fora, e de briga, às vezes, voz de prisão, né? O juiz da voz de prisão. Circo, né? Um show à parte. Faz aquele circo, mas aqui não acontece isso, graças a Deus. E pretendemos manter assim, né? Com certeza, né? Em relação ao AB daqui de Ponte Nova, quais são as pautas prioritárias da sua gestão em prol dos advogados? Olha, quando nós fizemos a nossa campanha, né, a nossa pauta era essa, era de trazer inovação, tecnologia. Então, a gente sempre procura trazer marketing jurídico, né? Trouxemos o curso do EPROC 2 vezes aqui em Ponte Nova para o pessoal se preparar para a mudança do sistema. A gente procura trazer mais essas questões de tecnologia, e que eu gosto também. Marketing jurídico eu gosto, mas tem os outros temas recorrentes, meio ambiente, né, direito administrativo. Nós vamos ter agora cannabis medicinal, no dia 25 de junho agora, vai ter uma palestra lá sobre cannabis medicinal. Então a gente tenta variar um pouquinho. Nós temos não é um seminário, é um dia que a gente faz uma reunião com todas as polícias, todo o sistema de segurança de Ponte Nova. Tem a policial penal, polícia militar, polícia civil, que era o Edson Galdino que organizava. Aí o Edson Galdino faleceu recentemente. E aí agora nós vamos tentar manter, mas já é o quarto ano consecutivo que a gente vai fazer. Então a gente tenta variar um pouquinho assim, né? Um pouquinho para o júri, falar um pouquinho do criminal para o pessoal, trabalhista também, importante, né? Com certeza. Uma das maiores queixas, né, que os advogados, eu não sei aqui na subseção, né, não tem dentes, né? Vamos colocar a expressão não tem dentes. Eles brigam com juízes, banco, governo, e raramente vence, né? Por mais que nós advogados temos argumentos para tudo, aí acaba colocando por terra, né? O que a OAB de Ponte Nova já venceu de verdade? Sim, o sistema é complicado, né? A gente lutar contra o sistema é difícil. Eu advogo atualmente na área bancária. E a gente vê aí inúmeras irregularidades e às vezes a gente vê uma sentença que não acredita. Fala assim, não, eu vou recorrer dessa sentença e nós vamos ganhar. Chega lá, mantém a sentença de improcedência a favor do banco, né? É difícil, com certeza é difícil. Agora, em termos de OAB, assim, o nosso presidente, o Gustavo Schofun, ele é muito atuante, sabe? Ele vai, recentemente estava no STF, fala sobre as prerrogativas. O antigo presidente que era o Sérgio Leonardo, hoje ele é o procurador federal, ele é conselheiro federal e é procurador da OAB federal.
Então, assim, eles são bem engajados. Existem críticas, né? Nós vemos aí as críticas da internet. O AB tá tudo cooptado, não sei o que, tá isso, aquilo. Mas depois que você tá por dentro, você vê que trabalha. Tem a AMAT, que é a Associação dos Advogados Mineiros, ela trabalha demais, tem muita atividade, estão sempre em contato com desembargadores do TRT, né? Recentemente teve o TRF, que saiu para nós, né? A sexta região, que veio só para Minas, foi uma luta da OAB também. Então, a OAB luta bastante pelos advogados. Quem critica porque está de fora, não sabe a luta que é. Sabe? Quem critica é porque não está participando bem. Se participar, vai ver que a OAB está fazendo muita coisa. Exato. E nesse gancho da OAB, né? A gente não pode deixar de ressaltar a OAB, principalmente pela nossa classe. A OAB ela é tida como defensora dos próprios advogados, né? Mesmo o advogado estando errado ali, a OAB passa a mão na cabeça. E você enquanto presidente da OAB, já reprovou publicamente alguma conduta de advogado? Já deu a cara a tapa mesmo? Fala, não, eu não concordo, você tá errado, mesmo estando na OAB que defende? Chegam muitas reclamações de clientes, né, reclamando de advogado, juízes também, muitos. E a gente não passa a mão na cabeça, não. A gente abre o procedimento, abre o processo disciplinar. E aí, aqui vai ser feita toda a instrução, tem os conselheiros subseccionais, eles ouvem testemunhas, é um processo realmente, ouve testemunhas, documentos que são apresentados, e aí o conselheiro ele faz esse relatório, e esse relatório é enviado para o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, e vai ser julgado lá por um que é advogado também, né, por um julgador do TED. Então, assim, não passa a mão na cabeça. Você vê que há pouco tempo o Janones foi expulso da OAB de Minas Gerais. Então, assim, demorou demais. A crítica que eu acho que é até válida é essa aí, a morosidade. Porque até condenar, até punir um advogado demora muito. Deveria ser imediato, assim, ó. Fez alguma coisa errada, apura, condena. Mas demora muito. Igual o do Janones demorou muitos anos. Mas não passa a mão na cabeça, não. Recentemente eu estava assistindo uma reunião do Conselho Estadual, né, que é onde tem os julgamentos. Lá nós temos questões, por exemplo, advogado que é condenado por violência doméstica, hoje em dia está sendo excluído da OAB. Entendeu? Então, eles não estão aceitando mais é o chamado crime infamante, né? Então, tudo que é um crime infamante, que prejudica o nome da OAB, antigamente tinha esse problema. A OAB, ela meio que protege, assim, é meio que um esconderijo para bandido, entendeu? Então, assim, você vê, Congresso, a maioria lá é advogado, então aí tem que começar a punir para poder sair essa nódoa, né, sair essa pecha de que a gente protege bandido. Então a gente tem que punir mesmo, tá certo? Aproveitando esse gancho aí de bandido, como que a OAB lida com questões políticas? Vamos trazer para o contexto pontinovense. Período eleitoral chegando, disputa presidencial, os deputados que querendo ou não quer puxar a sardinha para as suas regiões. Como que a OAB lida com o contexto político? Então, eu procuro ser o mais isento possível. Eu acho que todo mundo se acha muito isento, né? Mesmo aquele que não é isento, ele acha que ele é muito isento. Mas a gente tem que tentar ouvir todos e interferir o mínimo possível. Recentemente, tá tendo a questão da mudança a reforma tributária, né? E aí teve aqui um deputado do PT, que acho que é um dos relatores lá da proposta, acho que é Reginaldo Lopes que ele chama, e ele foi lá, foi ouvido, ouvimos a proposta dele direitinho, e temos também políticos do outro espectro também, na direita também, que vão lá e são muito bem recebidos, né? Eu acho que a gente tem que saber pesar, né, a justiça, né? O que eu falo é o seguinte, que muita gente usa
a imagem da justiça, que é a deusa Têmis, né, com uma balança assim, ó. E aquilo não é justiça, né? A balança ela tem que ser assim, olha. Então, quando você usa uma deusa Têmis com uma balança pesando mais um lado mais que o outro, tá errado. Então ela tem que ser igual. E aí, assim, eu procuro ser também. Na Câmara, converso com todo mundo, todos os vereadores, o prefeito anterior, esse prefeito, procuro ter uma boa relação também. Tenho contato com todos os espectros, todos da direita, da esquerda. Eu procuro ter contato com todos eles, mas eles sabem também do meu posicionamento. Uhum. Eles sabem também que eu sou assim ou assado, e eles respeitam, também nunca me criticaram por isso, não. E eu também procuro não criticá-los também. Cada um tem sua opção, né, de seu modo de ver a vida, né? Porque, na verdade, isso é uma forma de ver a vida, né? A pessoa que é de direita, ela tem uma visão, né, vamos dizer, porque lá nos Estados Unidos são republicanos e democratas. E os republicanos pensam o quê? No Estado, no país. E os democratas pensam nas pessoas. Então são socialistas aqui, são os de esquerda aqui no Brasil. Então eles têm essa visão, acham que tratando a questão do cidadão, da pessoa, eles vão modificar o país. Ao contrário dos republicanos, que acham que mudando o país, eles vão melhorar a vida das pessoas. Então são só formas diferentes de ver a vida. E a OAB pode ter lado? Pode defender, levantar bandeiras? Por exemplo, você é de direita, você é bolsonarista, você, enquanto admirador do Bolsonaro, você pode levantar essa bandeira dentro da subseção ou não? Não é bom, né? Não é bom. Mas o advogado, ele pode tomar parte. O que não pode tomar parte é o juiz, né? O juiz ele tem que ser isento, mas o advogado ele não é isento. O advogado ele tem um lado, ele tem um posicionamento. Quando eu cheguei na presidência, eu procuro tratar todo mundo igual. Mas na época da eleição, eu fui chamado de machista, fui chamado de racista, fui chamado de fascista, porque estava bem nessa época dessas discussões. E aí a discussão no WhatsApp estava muito grande. E aí me chamaram de racista, hoje, e tal. E hoje eu tento reverter um pouquinho essa imagem que talvez eu tenha passado para alguém, né, sem querer. E aí, mas eu fui execrado mas eu tento ser isento. Procuro, na medida do possível. Mas eu acho que o advogado é difícil ser isento, né? Exatamente. É difícil ser isento. A gente tem um posicionamento. Quando você chega para uma audiência, você tem um lado. Por mais que você queira conciliar, mas você quer defender o seu cliente, você quer defender aquela causa, você se apaixona pela causa, né? Exatamente. Entendi. Você falando em causa, entrar um pouquinho na questão do acesso à justiça, vamos tratar de Ponte Nova aqui, a questão regional. O acesso à justiça aqui em Ponte Nova é real? Por exemplo, uma pessoa que não tem condições de custear, de pagar os honorários de um advogado, consegue ter acesso da mesma forma que se contratasse um advogado? A Defensoria Pública aqui em Ponte Nova ela é muito bem estruturada. Se eu não me engano, são 3 ou 4 defensores. Tem a doutora Antonieta, criminalista excelente, tem a doutora Fernanda, tem a doutora Kisla, tem Cássia, a doutora Cássia, bem estruturada. Você chega lá, é bem atendido, tem um grupo de estagiários que atendem, tem todas as bases de atendimento, tem um Sejusc próprio, mas o que acontece? Não dá conta de atender tudo, infelizmente. O que a gente vê muito, às vezes até foi no OAB, procurando uma resposta, procurando uma alternativa. Porque chega lá, precisa agendar o atendimento. Às vezes o atendimento é aí 1 semana, 15 dias, e a pessoa, quando ela quer justiça, ela quer imediata. E às vezes a defensoria tem audiência para fazer, uma contestação para fazer, ela tem prazo. Então, se for o acesso à justiça, a pessoa quer entrar com uma ação
ela acaba se deparando com isso aí, com o excesso de serviço, né, da defensoria, e acaba, assim, aí tem que ser atendido dentro de 15 dias, 30 dias, às vezes muitos documentos são exigidos, da mesma forma que tem uma crítica que atende algum cidadão que não deveria estar sendo atendido pela defensoria, porque precisa ser hipossuficiente para ser atendido. Aí chega lá uma disputa de inventário, por exemplo. A defensoria, né, ela, de certa forma, existe um patrimônio ali. Então, a pessoa, será que ela é hipossuficiente realmente? Tem essa discussão. Mas, como eu disse, a defensoria pública nossa é bem estruturada. Tem bastante defensoras, tem uma estrutura boa. Teve o Sejus, que há pouco tempo que foi inaugurado lá. Então, eles próprios fazem as conciliações dentro da defensoria entre os clientes, né, os cidadãos. Mas, assim, pode melhorar muito, né? Acho que o acesso tem que melhorar bastante. O acesso ao Poder Judiciário, né? Acho que a gente sempre tem que melhorar. Com certeza, né? E falando em acesso, advogado pode ser amigo de juiz, de promotor? Como que isso impacta na vida do advogado? Porque é compadre, madrinha do meu filho, ou encontros em barzinhos. Como que é essa relação aí? Tem muita crítica, né? Mas eu não vejo muito, não. Você vê muita juíza, amigo de advogado? Eu não vejo, sinceramente. Eu vejo um ou outro. Muito raro, né? Muito raro. Eu também acho que não tem isso tanto, esse contato, não. Mas não deve. Assim, pode acontecer. Todo mundo tem a vida social, né? Às vezes você sai, encontra um juiz, encontra um promotor. Aí como é que você não vai ter um relacionamento bom ali? O que não pode é interferir no processo. Aí a crítica começa aí, né? Quando faz, poxa, mas você é amigo do promotor, por exemplo. Nós temos promotor aqui que tem famílias aqui, tem muitos anos aqui em Ponte Nova, né? Mas conduzem o trabalho de forma muito correta. E aí tem essa crítica, mas, né, não pode, a partir do momento que vê que está agindo, e pelo contrário, tá? Pelo que eu conheço os promotores aí, eles não passam a mão na cabeça de ninguém, não. Eu já vi até o contrário, que a pessoa é conhecida do promotor e o promotor foi até as últimas consequências. Eu já presenciei isso. Esquece um pouco do pessoal e foca no trabalho ali, nas questões da classe, né? Porque o promotor e o juiz, ele também tem que responder. Se ele fizer alguma coisa errada, ele é obrigado, ele tem que oferecer uma denúncia, né? Tem uns critérios, é claro, mas ele precisa trabalhar, precisa oferecer denúncia, precisa fazer a persecução criminal. O juiz, ele tem que julgar, o processo está posto ali, ele não tem como ele se furtar, por mais que ele conheça uma parte, né? Então, se ele não fizer isso, ele vai responder. Então, assim, é amigo? Beleza, é amigo. Entre você e ele vai. Ele não olha, o meu aqui, eu vou tirar o meu. Exatamente. Eu acho isso. Mas eu acho que pode responder essa pergunta, eu acho que pode haver amizade, tranquilo. O que não pode é isso passar pro processo, né? No processo. Tabela de honorários da OAB. Eu, Ana Luísa, não sigo tabela de OAB. Porque eu acho tabela de OAB muito barato, pelo tanto que a gente trabalha e pelo tempo que a gente dedica. Por que a OAB não faz nada em relação à tabela da OAB? Porque, assim, a justificativa nossa, tem que seguir a tabela da OAB, mas por que ela anda sempre desatualizada? Por que não valoriza nada? Qual que é o seu posicionamento? A tabela da OAB, assim, ela realmente é baixo. Você vê lá, às vezes, algum honorário de 3 mil, né? São nessa faixa, 3 mil, às vezes 7 mil. Quando muito ali é 12 mil, por exemplo. É aquém. Mas eu acho que ela, assim, ela é uma base. Então, se o advogado jovem, por exemplo, ele não souber precificar e ele seguir a tabela da OAB, ele vai ter uma vida digna. Ele vai, pelo menos, não passa fome. Eu acho que não passa fome. Eu acho que ele vai saber ali, às vezes, no começo eu até mostrava a tabela para o meu cliente. Mas não, aqui, tá aqui a tabela, eu tô cobrando X e tal. Então, eu acho que ela é um parâmetro, né? Às vezes pode cobrar mais, tem gente que cobra menos, tem muita crítica, né, de gente que cobra menos, inclusive, recentemente nós colamos lá.
na vara do trabalho a parte que fala das diligências, porque tem gente que faz audiência, às vezes não cobra o que a tabela fala. A tabela é até barata, R$500 uma audiência. De conciliação, se eu não me engano, 200 e instrução R$500. E aí tem advogado que aceita R$50 de 30, às vezes 30, 50. Eu já, comentando aqui, aproveitando o gancho, teve uma vez, eu estava no início da minha advocacia, me ofereceram R$20 para eu fazer uma audiência de conciliação. Aí eu, na inocência, aceitei, cheguei lá me achando, põe tem um salto, né? Sou advogada do banco. Vou dar tudo. Aí a pessoa pergunta, quanto que você recebeu de honorário? R$25. É prostituir na advocacia mesmo, né? Se a gente não valorizar os nossos honorários, o tempo que a gente gasta, a gente vai cobrar R$25, a gente vai receber ali, né? Mas, falando em pagamento, inteligência artificial. Recentemente aí teve um BO danado de usar a IA para manipular certas manifestações, certas decisões. A OAB vai punir o advogado? A OAB vai soltar alguma recomendação para punir o juiz que não sabe usar IA? O que você pensa? O juiz também usa, né, Ana Luísa? A gente tem que ser franco também. Ele só detectou isso porque ele usou a inteligência artificial também. Foi a inteligência artificial do tribunal que detectou os comandos ocultos ali na petição. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso, eu nem sabia que tinha essa possibilidade de fazer um comando oculto, né, dentro da petição ali, que ninguém pudesse ver. Mas assim, eu acho que vai acabar punindo, sim. Até porque, no caso das advogadas lá, elas até confessaram depois que fizeram. Mas vamos dizer que se o advogado fala que não, eu não fiz. Não fui eu, foi a própria inteligência artificial aí que inseriu isso aí sem eu saber. Do mesmo jeito que o juiz não viu, eu também não vi. Foi o ChatGPT? Ele às vezes tomou uma consciência e fez isso daí, sei lá por quê. Aí assim fica um impasse, né? Vai ficar um impasse. Nesse caso não, as advogadas confessaram que fizeram mesmo. Mas é injusto, né? Eu acho que é injusto com a outra parte também. A gente tem que entender que dos dois lados tem advogado, né? Tem o advogado lá, inseriu. Mas do outro lado também, fazendo a defesa, tem um outro advogado também. Então, é injusto. A gente tem que combater isso, com certeza, né? Mas como que nós vamos fazer isso, né? É aí que é o pulo do gato, né? Aonde que a gente vai chegar? Vai punindo e pune um e passam 10. Por exemplo, se o advogado está conhecendo isso agora, eu não conhecia. Você falou também que não conhecia. Mas o banco já mexe com isso há muitos anos. Será que já não usava isso antes? Será que outras corporações já tinham acesso a essa artimanha para fazer isso? Sei, né? A OAB de Ponte Nova faz alguma campanha de conscientização desse limite do código de ética, por exemplo, em relação à inteligência artificial? Não, ainda é muito novo, eu acho. Acho que ainda não fizemos nenhuma campanha nesse sentido, não. A gente sempre fala de ética, sempre tem palestra, tem o pessoal das prerrogativas, né, o Dr. Carraro, que era o procurador de prerrogativas aqui, extremamente conhecido, conceituado. Eles dava palestras e tudo, né? Então a gente tenta orientar e punir também, né? Se chegar alguma questão, vão punir, por que não? Mas se fez errado, acho que a gente tem que tentar ter um trabalho mais ético possível, né? Para todo mundo, uma paridade de armas, tanto o autor quanto o réu, ambos, e aí vai vencer quem tem uma tese melhor. Isso vale também para o marketing jurídico, né? Eu acompanho algumas colegas aqui de Ponte Nova que já foram taxadas como blogueirinhas, blogueirinhos, manipuladores da advocacia. Como que você, enquanto presidente da OAB, lida com essas questões do marketing? O que para você é certo, o que não é? Então, tem uma questão que é muito polêmica. Primeiro que quando é chamado de blogueirinha, é sinal que você está indo no caminho certo, né?
É o sinal que você tá tendo visibilidade. Olha, beleza, gente, acompanha o lá. presidente da OAB de Ponte Nova falando uma coisa dessa. Não, eu gosto de falar, eu gosto do marketing. E eu acho que a OAB ela tem que atuar o mínimo possível, né? Claro que coisas antiéticas, você não vai aceitar um advogado colocar um outdoor. Nós temos casos aqui em Ponte Nova de advogado que colocou uma placa grande e a OAB tá punindo por isso, tá punindo. Nós temos advogado aqui que silcou um carro, mandou colocar um adesivo no carro. Olha pra você ver, então a mentalidade da pessoa achar que isso é correto. Pegou o carro do atestado? Passa aqui o carro do atestado, 50 Teve da Renova lá em Ucasca, lembra? Vem aqui que você tem Renova. Inclusive, advogados que nós sabemos. A gente sabe, nós dois sabemos também. Especificamente, fez um auê. Chamou polícia. Foi no Ministério Público por conta dessa propaganda. Pois é, mas isso daí denigre a nossa área, né? A advocacia como um todo. Poxa, se daqui a pouco você coloca lá no saco de pão, lá, vai colocar um anúncio do seu escritório. Peraí, ué, quem que vai procurar um escritório num anúncio de pão? Né? Então tem que ter os limites, com certeza. Mas eu sou favorável ao marketing. Eu acho que tem que ter uma certa também publicidade. Porque o advogado, essa questão da publicidade, ela interfere só no advogado pequeno. Porque o advogado grande, ele vai lá e faz uma entrevista na Rede Globo. O advogado grande, ele tá lá no STF tirando foto com o ministro. E o advogado pequeno não pode fazer, não faz isso, que a OAB não deixa, tal. Então a gente tem que ter uma certa parcimônia nesse sentido. Assim, e tem algumas coisas que são erradas mesmo, a gente tem que cortar. Por exemplo, uma coisa que eu acho que deveria ser permitido, mas a OAB nega, né, é a questão de você dar publicidade às decisões favoráveis. Isso é proibido, né? A OAB tá punindo advogados que publicam decisões. Saiu o alvará, saiu não sei o quê, conseguiu no seu caso lá, conseguiu um BPC Loas e tal. Mas você precisa, gente, também você tem que divulgar as coisas boas que você faz. Não é? Como eu disse, o advogado grande está lá na Globo, dando entrevista lá sobre um caso de grande repercussão. O pequeno não pode fazer isso. Então, assim, eu não concordo muito, mas a OAB é contra, né? Então a gente tem que seguir o que a OAB determina, que não pode publicar decisões favoráveis na internet. Mas eu, pessoalmente, Luiz Gustavo, advogado também, gostaria que fosse autorizado, sim. Questões polêmicas. Mas, presidente da OAB. Mas você tá me comprometer aqui com meus colegas aqui. Você já sofreu alguma pressão para ter lado, para tomar alguma atitude que fugia de quem você é, do trabalho que você prega, daquilo que você levanta de bandeira? Não, eu nunca tive pressão assim, não. Sei lá, ninguém nunca me ofereceu um dinheiro, por exemplo. Nem um suborno? Nada de perder processo, nada. Fala assim, olha, toma um dinheiro aqui pra você poder, desiste desse processo aí, ou não entra com esse processo, não, e toma um dinheiro. Não, nunca tive isso, te falar a verdade. Eu nunca tive essa pressão, não. Mas assim, eu vejo muitos advogados se metem em polêmicas. E às vezes inocência ou ganância acaba se colocando numa situação ruim. Acaba fazendo uma coisa errada, né? Ou deixando de tomar uma atitude para o cliente para poder favorecer alguém, entendeu? Eu vejo. Graças a Deus, assim, eu procuro andar correto. Ninguém nunca me ofereceu nada, não. Acho que eu tenho cara de bonzinho. Eu falo que nós viemos de criações, embora muito diferentes, você enquanto homem, eu enquanto mulher, tempos diferentes. Eu não me renderia a um Pix, não. Eu acho que não compensa também, né? Você ganha uma. Pois é, ué. A própria pessoa que vai te comprar depois, ela não vai te contratar. Já. Ela vai falar assim, não, esse advogado é muito fácil. Então, o contrário, entendeu? Eu já tive caso de trabalhista, porque no direito do trabalho, agora você tem a possibilidade de entrar com homologação de acordo, né? Então, aí às vezes, já tive uns 2 ou 3 casos de chamar o empregador no escritório.
Falar assim, olha, vamos ter um processo aqui, eu vou dar entrada, já está tudo certinho aqui, e a proposta é essa daqui, olha, vamos fazer um acordo, tal. E aí, engraçado, porque em todos os casos não conseguimos fazer um acordo. Aí eles falaram assim, não, pode entrar com esse processo. Às vezes achando que não ia dar nada, achando que eu era bobo, né, porque eu mesmo estava chamando eles lá. E aí ganhamos, o empregado, né, reclamante, ganhamos, e aí depois a pessoa fica até meio assim. Mas já teve esse caso, mas só que é permitido você tentar um acordo previamente, né? E depois entrar com uma ação homologatória. E o reclamante tem o seu próprio advogado, o reclamado tem o advogado dele também, e aí todas as partes, né, devidamente assessoradas, vão entrar com a homologação de acordo na Justiça do Trabalho. Perfeitamente legal. Mas não consegui fazer, pra você ver. É um desafio tanto, né? Embora eu não trabalhe, eu não atue na área trabalhista, a minha saga chama-se INSS. Gente, eu brigo todos os dias. A minha vontade, tem hora, que é pegar o servidor do INSS, o robozinho do INSS e fazer assim, sabe? Só não funciona, né? Não manda pra frente. Daquele tal de cov.br, aquilo é um martírio. É um tiro no pé. E falando em questão de tiro no pé, fazer certo, fazer errado, se você hoje pudesse mudar a OAB Nacional, o que você mudaria? O que está de errado lá que você não concorda? Nossa, tem muita coisa errada. Se for falar assim a nível nacional, do que está acontecendo a nível nacional, tudo isso aí que a gente está vendo, eu já teria tomado um partido e a OAB já teria tomado providência igual tomou na época diretas já, igual na época da redemocratização. Eu acho que a OAB passou da hora de tomar uma providência. Por exemplo, pessoas sendo julgadas sem devido processo legal, sem acessar documentos, decisões sigilosas. Isso para mim é um absurdo. E a OAB passou da hora de tomar providência. Eu acho que deveria ter tomado providência sim, mais forte, inclusive. Mas vai recorrer para quem? Entendeu? Se a ilegalidade é da própria pessoa, do próprio magistrado, do ministro, vamos falar abertamente aqui, é do ministro que vai ser o responsável por julgar se aquilo é legal ou não. Então não tem jeito, tinha que ter um outro freio. Não sei você, mas sempre quando a gente passa na faculdade, a gente sempre pensa assim, poxa, mas o poder judiciário ele é um poder um pouquinho acima dos outros, porque tudo que vai cair no judiciário é ele que vai julgar de novo. Eu lembro que a gente conversava com o professor de constitucional, ele falava, checks and balances, não sei o que, Gustavo, ele muito bacana. Aí eu brinco com ele até hoje, do checks and balances. E aí ele ficava naquela, não, mas o poder judiciário tem o controle do Senado e tal, e aí a gente tá vendo que não funciona, né? A gente deveria ter uma outra forma de ter um controle disso aí, poxa. Então tá, aí você tem uma turma do STF julgando, você vai jogar pro pleno, para todo mundo, todos os ministros julgarem. Eles não vão. Dificilmente eles vão acatar uma nulidade, uma alegação de cerceamento de defesa, decisões ocultas. Isso não é possível, absurdo. Golpe do falso advogado. É complô? Não é? Como que a OAB de Ponte Nova está lidando, seja de apoio, de participação ativa nos golpes? Eu quero saber de você, como que a OAB está agindo? Assim, a gente fica meio que com pés e mãos amarrados. O que eu falo? Que nós já fomos nós já colocamos outdoor aqui em Ponte Nova, nós já passamos carro de som aqui em Ponte Nova, nós já fomos no jornal, já fomos na rádio, todos os meios. Eu coloquei recentemente aqui uma faixa dessas que ficam no sinal, que quando o sinal fica vermelho, 2 pessoas levantam a faixa, cuidado com o golpe do falso advogado. Então 2 pessoas levantando a faixa e 2 distribuindo panfleto. Por que acontece? O golpe sempre vai existir, sempre existiu. Então o máximo que a gente pode fazer é conscientizar o cidadão para não cair. O golpe sempre existiu, desde aquele lá do bilhete premiado. O criminoso, o estelionatário, né, o falsário, ele vai arrumar um jeito de aplicar um golpe.
Então a gente não tem muito controle disso. Ele vai entrar lá e vai ligar para o cliente, se passando pelo advogado, vai tentar convencer. Tem até vídeos, às vezes fazem vídeos se passando por ministro, por promotor de justiça, para convencer o cliente. Isso foge da nossa alçada um pouquinho, porque a gente não tem como controlar o ato do outro, né, o externo. O que a gente pode fazer é conscientizar o cliente. Quando for contratar, colocar no contrato, avisar que o seu único meio de contato é aquele, né? Já tem alguns advogados que combinam uma senha, uma palavra-chave. Olha, quando eu falar com você, e aí eu vou te pedir uma palavra-chave, ou você vai me pedir uma palavra-chave. Palavra-chave elefante, por exemplo. Então assim, Ana Luísa, tô aqui, é o seu processo, aí você vai falar assim, então tá, doutor, qual que é a palavra-chave? E aí, no contrato vai estar lá. Você vai pegar o seu contrato, a palavra-chave é elefante. E aí ele vai saber que está falando com você. Então, tem algumas formas de se precaver. O que a gente pode fazer é isso, tentar conscientizar, né? Estamos tentando. Na internet, até o fórum aqui, também já o Sejus, que já se engajou para tentar, porque estão se passando até por juízes agora. Exatamente. Forjando alvará, manda lá o alvará com o timbre do... Perfeito, né? Muito. Como é que eles conseguem? Eu fico me perguntando, assim, se é presidiário, bandido... Não é presidiário, aí que tá. Sabe, eu tento fazer uma lavagem cerebral para saber quem faz isso, porque é muito organizado. A coisa mais organizada no Brasil é o crime organizado. É muito organizado. E aí teve alguns casos que prenderam, né? Não sei se foi em São Paulo ou Rio de Janeiro. Era uma casa com exatamente igual um telemarketing realmente. E tinha os setores. Passava para pessoa tal era responsável por baixar processo. Aí passava para o outro setor, era responsável por pegar os dados do cliente e do advogado. O outro era de ligar. É tudo organizadinho. Então não é no presídio mais, a gente acha que vai ficar ligando lá falando que sequestrou, aquele golpe antigo, né? Sequestrei seu filho e tal. Não é não. O negócio é muito mais organizado. São pessoas que às vezes têm formação em direito, sabe. Hoje em dia, por exemplo, você coloca lá no chat GPT uma inteligência artificial como conversar como se eu fosse um advogado com o cliente. Aí eles colocam um roteiro lá e a pessoa vai falando aquele roteiro, o cliente que é desavisado, idoso, não tem condições, não está muito por dentro disso, acaba caindo. Então, eles são muito inteligentes. Lá no escritório, por exemplo, eu fiz um combinado. Eu atendo muitos idosos, né, por conta de BPC. Aí, como a maioria não tem WhatsApp, aí o que eu combinei? Olha, se porventura chegar alguma coisa, às vezes chega no WhatsApp do parente e tal, vem no escritório imediatamente. Aí o pessoal vai. Cidade pequena. Cidade pequena, infelizmente, até a gente mesmo tá suscetível a cair no golpe. O golpe tá aí, cai quem quer, né? É verdade. Então, finalizando, né, o nosso segundo episódio, né, um bate-papo muito especial. Se deixasse, a gente viraria a noite conversando de tão agradável que está sendo. Eu gostaria, doutor, que você deixasse uma mensagem para os jovens advogados, para a sociedade pontinovense. Abra seu coração para eles. Olha, eu agradeço. Primeiramente, tem que agradecer, né, tá aqui no podcast. Isso é uma honra para mim estar aqui. Primeira vez que eu venho no podcast, nunca vim. E fiquei muito feliz, muito satisfeito, tá muito à vontade. Todo mundo aqui tá me deixando bem à vontade. A mensagem que eu deixo para o jovem advogado é que ele se engaje mais na OAB. Ele deveria participar mais da OAB. A OAB, ela vai estar ali para ajudar ele. Se o jovem advogado soubesse a quantidade de cursos que Belo Horizonte tem, a seccional tem para mandar, ele tem curso de todo quanto é jeito. Então, tem alguns advogados que são engajados e sugerem: olha, faz um curso assim assado, traz uma palestra desse tema. E é tudo que o presidente precisa, porque ele quer que as pessoas se engajem, que as pessoas... Se eu trouxer uma palestra que as pessoas pedem, a chance de virem é muito maior. Então, ela vai encher.
Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para os jovens advogados é se engajar, participar mais. Nós vamos agora, estamos fazendo a reforma da nossa área de lazer, né? A área de lazer Luiz Raimundo de Oliveira. E vamos aumentar lá. E aí, assim, época de Copa do Mundo, é bom, né? Reunir a advocacia. Uma cervejinha. Claro, eu vejo muito o advogado, ele não. Ele tem o círculo de amizade dele. Mas a advocacia, às vezes, não é o ciclo de amizade dele. Ali é só colega de profissão. O ciclo de amizade dele é parente, é primo, é os vizinhos e tudo. Ele não vê os outros advogados como seu ciclo de amizade. Às vezes você tem colega advogado, beleza. Mas você saia com 1, com 2, com 3. Não se reúne com a galera. 10, 20 pessoas. Se tivesse esse hábito, muito melhor. Quando era, só sem querer me alongar muito, quando não tinha tanta questão do processo eletrônico, a gente se reunia lá no fórum. E lá no fórum, aí tinha os mais velhos, logo depois do almoço, que o fórum era meio-dia, né? Então, depois do almoço, a gente ia lá para tomar um café. E aí tinha os advogados mais velhos, estavam lá sentados, tomando um cafezinho. E muitas vezes a gente perguntava, tô com quase assim, assado, como é que faz? E o advogado mais velho, muitas vezes, ajuda. Então, eu acho que se tivesse essa união maior da advocacia, todo mundo ia ganhar. O jovem advogado ia ter mais um caminho mais tranquilo, entendeu? Então, eu acho que tinha que se aproximar mais, seria ótimo. Ai, que bom. Doutor, te agradeço muito pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite de vir aqui no Juricast, que é o podcast jurídico de Ponte Nova e região. As portas do nosso estúdio estarão sempre abertas a você. Obrigada mesmo por ter abraçado essa ideia. E espero muito em breve você voltar aqui, contribuir com outros temas, outros assuntos, não somente da OAB de Ponte Nova, mas dentro da área em que você atua, né? E é isso, pessoal. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Enfim, eu convido você para curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, seus familiares, principalmente o nosso segundo episódio do Juricast, tendo como convidado o Dr. Luiz Gustavo Cafas, ele que é o presidente da OAB de Ponte Nova e advogado também. E até a próxima, se Deus quiser.